Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. A igreja que o alvo é o céu. Uma coisa que nós devemos saber é que nós não somos desse mundo. Amém? Quando os nossos olhos estão muito nessa terra, a gente não consegue mais saber algumas coisas que são muito importantes. Uma das coisas é quem nós somos, e a outra coisa é para onde nós estamos indo. E por conta das muitas coisas, por conta de algumas coisas que nos tiram do foco, por conta dos muitos afazeres, por conta também de muitos problemas ou tribulações que às vezes nós passamos, nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Nós tiramos os nossos olhos para onde nós estamos indo e passamos a olhar muito para as coisas dessa terra. Mas hoje o Senhor quer trazer você de volta a essa essência. A essência de saber de que você não é desse mundo. A essência de saber de que você vai ser um morador do céu. Que o Senhor vai voltar para resgatar você. E que nada nessa terra, quando você tem um coração voltado ao Senhor, vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. E viver a promessa de que um dia Ele vai voltar e Ele vai nos buscar. Amém? Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, não vai projetar porque eu não passei esse versículo, mas eu queria falar com você sobre Efésios 2, versículo 19 primeiro. A Bíblia fala assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A Bíblia fala que nós não somos mais forasteiros. Nós não somos mais pessoas perdidas ou abandonadas, ou como você queira interpretar, como é mais fácil para você. Mas a Bíblia fala que nós somos co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração a Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, deixamos Ele reinar em nós, nós passamos a ter uma família onde o Pai é o nosso Deus. Amém? Então você faz parte dessa família. E como igreja, você precisa saber para onde você está indo. Qual é o seu alvo a ser alcançado. A Bíblia fala em Filipenses 3, versículo 20 ao 21, assim: nós, porém, somos cidadãos dos céus, e de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Então a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, amém? Isso é a sua natureza. E a Bíblia fala que nós também esperamos ansiosamente pelo Salvador, que transformará o nosso corpo, tornando ele a um corpo glorioso como o do Senhor. Outra coisa que você precisa saber, está lá em João 15:19. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A Bíblia fala que você não é desse mundo. Você é cidadão do céu. A Bíblia fala que você é filho de Deus. E você tem essa promessa. Amém? Às vezes nós temos perdido essa essência mesmo de quem nós somos e para onde nós temos que ir. Lá em João 14, do 1 ao 3, fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tornar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Isso é promessa sua, isso é promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que nós não temos que andar com o nosso coração turbado, mas crer no Senhor. Na casa dele há muitas moradas e ele preparou isso para você. E ele falou que ele viria nos buscar. Só que as coisas dessa terra
tem nos impedido de olhar realmente para onde nós devemos ir. E a gente acaba se perdendo de alguma forma, a gente acaba não crendo mais que Deus ele é poderoso para fazer, que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para cumprir, que ele, como prometeu, ele não nos deixaria só, e que ele viria e nos resgataria para nós morarmos com ele para sempre. Esse desejo precisa estar dentro do seu coração todos os dias da sua vida. Porque você vai passar a olhar as coisas dessa terra com um olhar diferente. Passar a olhar como se tudo isso aqui fosse passar. Porque existe uma esperança maior. Existe um alvo que você precisa alcançar. E esse alvo é o céu. O Senhor não te deixaria só. E hoje Ele quer te mostrar que essa essência precisa voltar para dentro de você. A essência de quem você é e para onde você tem que ir. Então, como a igreja, que o alvo é o céu, nós precisamos ter algumas atitudes. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nós devemos reconhecer quem Ele é e a sua presença. A Bíblia fala em Mateus 4,17 assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, a partir daquele momento, ele começou a exercer o ministério dele. E ele começou a pregar, dizendo para as pessoas que era chegado o reino de Deus e que as pessoas precisavam se arrepender. Algumas pessoas reconheciam quem era Jesus, mas outras pessoas não reconheciam. Às vezes nós não temos reconhecido o Senhor, a presença dEle, quando Ele está perto de nós. Às vezes nós estamos em um ambiente como esse, em um culto como esse, e a gente acaba se acostumando com isso. Porque em nós não tem mais aquela expectativa de ser tocado pelo Senhor, de saber que Ele está ali, de saber que a nossa vida pode ser transformada por apenas um toque dEle. E o Senhor quer mudar isso dentro de nós. Então nós precisamos reconhecer quem Ele é. A Bíblia fala em Lucas 8, 41 ao 42 assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o na multidão. Aí agora nós vamos pular para o 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Ele tinha uma posição muito importante. Ele interpretava leis, ele liderava a assembleia, essas coisas. Só que Jairo estava passando por um momento muito sério na vida dele. E ele soube que Jesus estava passando. A atitude de Jairo foi se ajoelhar diante dos pés de Jesus e se humilhar para Ele, porque ele sabia que só Jesus podia trazer vida onde estava a morte. Jairo falou: a minha filha está prestes a morrer, então vai lá na minha casa. E ele pediu isso ao Senhor. Jairo reconheceu quem era Jesus. E a Bíblia fala em Filipenses 2, do 9 ao 11 assim: por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. E a Bíblia fala que Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Deus que você serve. Outra coisa está lá em Mateus 28, 18 assim:
E chegando-lhe Jesus, falou-lhe: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Deus que você serve, o Jesus que está em nosso meio, o qual disse que nós nunca estaríamos sozinhos, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Então não existe nada que Deus ele não possa fazer por você. Não existe vida que Ele não possa transformar. Não existe problema que Deus ele não possa colocar no lugar. Mas você precisa reconhecer quem Ele é. Isaías 9:6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Jesus que você serve. A Bíblia fala que Ele é um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Sabe o que é que esse versículo traz para mim? Que Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo o que você precisa. Você precisa reconhecer como uma igreja que o alvo é o céu, quem Jesus é. Filipenses 2, do 5 ao 6, fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia fala que Jesus ele era Deus, mas por amar a mim e a você, Ele abdicou dessa posição dele de Deus e se tornou servo e se humilhou até a morte, morte de cruz. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: se esse Deus que foi capaz de fazer todas essas coisas por amor a você, o que é para Ele grande demais que Ele não pode resolver? Você consegue entender? Você precisa reconhecer quem Jesus é, e às vezes nós não temos reconhecido. Nós simplesmente deixamos Jesus passar, porque nós estamos acostumados com a sua presença, e nós não podemos nos acostumar. Por mais que Jairo, ele era uma pessoa, chefe da sinagoga, que estava dia a dia meditando na lei, do Senhor, mesmo assim, ele reconheceu quem Jesus era. Mesmo assim, ele se agarrou em Jesus. E ele pediu aquilo que ele precisava, porque ele reconheceu quem Jesus era. Jesus, a gente está na época de Natal, não é verdade? Então assim, Jesus, às vezes a gente pensa que, algumas pessoas pensam que Jesus ainda é aquele nenenzinho que está lá no presépio, e tudo, que tem os animaizinhos do lado, e tudo. Mas deixa eu te falar, Jesus ele não é mais esse nenenzinho, amém? O seu rei, ele ressuscitou. O seu rei, ele vive e ele vive para sempre. E o seu rei, ele mora em você. Você precisa reconhecer que o seu rei é poderoso para fazer tudo. O seu rei é poderoso. E ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Porque não existiu maior prova de amor do que ele fez por mim e por você. Que foi dar a sua vida, que foi morrer numa cruz, que foi sofrer por amor a mim e a você. Nós precisamos despertar para a sua presença. Lá em Cantares 5, versículo 6, fala assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu. Quando ele falou, busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Essa parte do livro de Cantares fala que a noiva, ela estava esperando o noivo. E nós somos a noiva de Cristo, amém? E o Senhor, Ele é o nosso noivo. E esse texto nos ensina o quê? Aquela noiva, ela ficou esperando o noivo chegar, só que o noivo, ele não chegou naquele momento, ele chegou depois. E ela fechou a porta e foi se deitar. Quando o noivo chegou, ele começou a bater na porta e a chamar por ela, só que ela já estava deitada. E ela começa a falar, será que eu vou e tudo? Mas eu já lavei os meus pés e tal, então ela demora um pouco. Só que quando ela decide ir abrir a porta, o noivo já passou. O noivo já passou. Porque ela não reconheceu o momento que ele estava ali, esperando.
Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe Jesus passar na sua vida. Agarre Jesus reconhecendo quem Ele é. Ele é o seu noivo, Ele espera por você, Ele bate na sua porta. Não se demore em se derramar diante dos pés de Jesus e reconhecer quem Ele é. Em Lucas 8, 35 ao 37 fala assim. Lucas 8, 35 ao 37. E saíram-lhe a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirassem deles, porque estavam possuídos de grande temor. E ele, entrando no barco, voltou. Deixa eu te contextualizar o que foi que aconteceu. Jesus, ele foi nessa região. E o endemoniado saiu ao encontro de Jesus. E a Bíblia fala que esse endemoniado, ele não usava mais nem roupa. Entende? Vivia nos sepulcros. E a cidade conhecia aquele endemoniado. Então, quando aquele endemoniado foi até Jesus, Jesus ia expulsar e ele falou desse jeito: não me lance no abismo, mas pode ser nessa manada de porcos. E estava passando uma manada de porcos pastando lá. E os demônios foram para aquelas manadas de porcos e os porcos se precipitaram, caíram no lago e se afogaram. As pessoas que estavam cuidando dos porcos foram até a cidade e relataram tudo. Então, muitas pessoas foram até Jesus para ver o que estava acontecendo. E quando eles viram o endemoniado em perfeito juízo, que há muitos anos ele estava daquele jeito, as pessoas temeram. Mas sabe o que foi que eles falaram? Eles expulsaram Jesus daquela região. E sabe o que é que aconteceu? Jesus foi. Deixa eu falar algo para você. Tenho no meu entendimento que Jesus ele ficaria ali. Mas o problema é que as pessoas não reconheceram quem Jesus era. As pessoas elas não queriam sair da sua zona de conforto, porque Jesus estava mudando algumas coisas. E para elas o novo talvez fosse algo difícil deles absorverem. Então, quantas vezes nós temos expulsado Jesus da nossa vida, porque a gente não quer aceitar um trabalhar dele na nossa vida, porque a gente não acredita que o que ele tem para nós é melhor do que aquilo que a gente tem vivido, e simplesmente a gente expulsa Jesus, a gente fala desse jeito: não, Jesus, aqui o Senhor não toca. Não, Jesus, nessa área da minha vida, eu não quero que o Senhor trabalhe. E a gente acaba expulsando Jesus por não reconhecer. E deixa eu te falar, a falta de reconhecimento pode expulsar Jesus das nossas vidas. Porque a Bíblia fala que ele foi embora daquele lugar. A Bíblia fala que ele entrou no barco e saiu. Aquelas pessoas daquela cidade deixaram de ser muito mais abençoadas do que até muitas vezes aquele endemoniado. Mas elas não quiseram isso. E o Senhor, ele sempre está disponível a nós. O Senhor, ele está nesse lugar porque a Bíblia fala que ele está. Mas nós precisamos reconhecer, abrir a porta do nosso coração e dizer: Senhor, faz comigo aquilo que o Senhor desejar. Outro ponto que a igreja que tem o alvo no céu precisa ter, ela precisa reconhecer que o que ele pode fazer em nós. Amém? Voltando para a história de Jairo, quando Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus, a filha dele estava para morrer. A morte era algo que estava presente ali na vida de Jairo, mas ele sabia que só Jesus podia trazer vida. Então ele foi para o lugar certo. Existem muitas coisas em nós que está prestes a morrer. Existem muitas coisas em nós que simplesmente perderam o sentido. E hoje Deus quer trazer vida a isso. Uma das coisas que pode ter morrido em nós é o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que o Senhor, ele é a ressurreição e a vida.
que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O nosso relacionamento com Deus em João 1:12 fala assim: e disse-lhe Jesus, João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você, quando recebe Jesus, a Bíblia fala que Ele te deu poder para ser filho dEle. O relacionamento que o Senhor quer ter com você é um relacionamento de pai com filho, um relacionamento perfeito, onde o filho tem a liberdade de falar com o pai, onde o pai supre as necessidades do filho. Só que às vezes o nosso relacionamento com Deus tem morrido. As muitas coisas, os muitos afazeres, a falta de prioridade tem apagado o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento está prestes a morrer. Mas hoje o Senhor quer trazer a vida. Assim como Jesus ressuscitou aquela filha de Lázaro, ou de Jairo, desculpa. O nosso relacionamento com Deus pode morrer muitas vezes por conta do pecado. A Bíblia fala em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, a Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós desagradamos ao Senhor de alguma forma, quando nós pecamos, a morte entra, porque o salário do pecado é a morte. Mas deixa eu te falar, hoje está aqui um que é maior do que a morte. Hoje está aqui aquele que morreu e ressuscitou e que pode te dar a vida. Amém? Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia fala isso. Então não existe nada, absolutamente nada que possa te separar do amor do Senhor. Outras coisas que podem estar morrendo na nossa vida são os nossos sonhos. Quantos sonhos você já deixou de lado? Ou quantos sonhos você já deixou de viver? Ou quantos sonhos simplesmente acabaram? Você tinha um plano e você estava vivendo daquele plano e de repente aquele sonho acabou. Mas deixa eu falar algo muito legal para você. Lá em Salmo 126, versículo 1 fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A Bíblia fala que quando o Senhor ele restaura a sua sorte, você vai ficar como aqueles que sonham. O Senhor pode restaurar os seus sonhos. Quando Jesus ele entra na sua vida e você reconhece quem Ele é, e você reconhece o que Ele pode fazer em você, tudo na sua vida vai ser restaurado. Então existem sonhos que Deus quer voltar dentro de você para que você possa viver. Mas para isso você precisa acreditar que o Senhor pode restaurar os seus sonhos. Para isso você precisa reconhecer, como Lázaro, que alguma coisa na sua vida está prestes a morrer. Para isso você tem que dizer ao Senhor: Senhor, são os meus sonhos que morreram. Senhor, é isso que eu tanto queria fazer na minha vida e de repente morreu. A Bíblia fala que a vontade do Senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Os sonhos de Deus para você são maiores do que os seus. Então, quando você se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, traz a vida aos meus sonhos, o Senhor vai fazer com que você fique como que sonha. Amém? Outra coisa que pode estar morrendo em nossa vida é a alegria. Lá em Jó 42:22 fala assim: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza. Nessa versão salta de prazer, em outra versão é até a tristeza salta de alegria. Quando você está diante do Senhor, reconhecendo o que Ele pode fazer, e você colocando diante dele aquilo que está prestes a morrer para que Ele traga a vida, a alegria do Senhor vai ser restaurada em você. Porque você está na presença daquele que até a tristeza salta de alegria. Isso é promessa para você. A diferença entre Jairo e muitos de nós é porque Jairo realmente se humilhou e ele sabia que Deus ele podia trazer a vida. Amém?
Outra coisa que pode estar morrendo em nossas vidas são os nossos relacionamentos. Quantos relacionamentos já morreram? Ou quantos relacionamentos estão prestes a morrer? Relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre marido e esposa, relacionamentos entre alguém da família e você. Deus, Ele não tem a morte para você. Deus não tem morte de relacionamento para você, mas Deus, Ele tem vida. O Deus que você serve é vida. O Deus que você serve quer lhe dar a vida. E você precisa agarrar isso com todas as suas forças e acreditar naquilo que Deus pode fazer. O Senhor pode fazer muito mais do que você possa pensar, mas para isso você precisa reconhecer que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Amém? Outra coisa que uma igreja que tem um alvo no céu, ela reconhece o que o Senhor pode fazer através de nós. Amém? Além de Deus curar você e trazer a vida em muitas áreas da sua vida que tem morrido, o Senhor também quer que você manifeste a sua vida, a vida dele para outras pessoas. Você foi criado para manifestar a vida de Deus. Por isso que o Senhor quer trazer vida aonde pode estar morrendo algo dentro de você. O Senhor quer trazer vida para que você possa manifestar a vida dele. Você tem Cristo na sua vida, amém? Se hoje, até hoje, você não abriu o seu coração para o Senhor e o aceitou como seu Senhor e Salvador, saiba que hoje o Senhor tem vida para você e que Ele quer que você manifeste a vida dEle aonde você estiver. A Bíblia fala em João 15, versículos 12 e 13, assim: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros. Você deve amar essa pessoa que está aí do seu lado. Você como igreja do Senhor. Tem que amar essa pessoa aí que está do seu lado como Cristo amou você. E como é que foi a forma do amor de Deus? Foi uma forma sacrificial. Ele deu a vida dele por amor a você. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pode chamar o louvor? Então nós podemos dar as vidas pelos nossos irmãos. E é isso que Deus quer de nós. O Senhor deu a sua própria vida e nós precisamos reconhecer isso. Então deixa eu terminar de falar algo para você. Deus, Ele não quer que você se limite nas coisas dessa terra. Como uma igreja que o alvo é o céu, tudo que você passar na sua vida, você precisa entender que o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar. Mas você precisa reconhecer quem Ele é, assim como Jairo fez. E você precisa colocar diante dele aquilo que está prestes a morrer, para que Ele possa trazer vida. O Senhor, Ele está nesse lugar e a minha pergunta é: você vai deixar Jesus passar mais uma vez? Você vai simplesmente deixar Jesus passar? Aquele que pode te dar todas as coisas, aquele que pode trazer vida aonde há morte. Você vai deixar Jesus passar? Como uma igreja que o alvo é o céu, você precisa olhar para uma situação como essa e dizer: Senhor, eu vou te agarrar e eu não vou te soltar. A Bíblia fala outra coisa, que está lá em Lucas 8:24, eu não sei se dá para projetar. Não tem problema. Lucas 8:24. A Bíblia fala que os discípulos estavam com Jesus no barco. E de repente veio uma tempestade terrível contra eles. E eles falaram assim: Mestre, mestre, estamos perecendo. Na minha tradução, que é a King James, fala: Mestre, mestre, nós estamos a ponto de morrer. Nós estamos a ponto de morrer. Às vezes nós precisamos reconhecer
realmente que muitas coisas na nossa vida estão prestes a morrer. E fazer como os discípulos fizeram: mestre, 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 importunando o Senhor. Mestre, acorda, mestre, acorda, mestre, acorda, porque isso na minha vida está a ponto de morrer. E eu não quero morrer, e eu não quero perecer. E hoje o Senhor está neste lugar, e Ele quer trazer vida aonde há morte. Hoje o Senhor está neste lugar, e Ele quer restaurar toda a sua vida. Ele quer mudar aquilo que preciso for. E mesmo que seja difícil, confie, porque Deus, Ele vai fazer exatamente o que for melhor para você. Não faça que nem aquelas pessoas daquela cidade, de expulsar Jesus da sua vida. Não é isso que a igreja que tem o alvo no céu faz. Mas a igreja que tem o alvo no céu, ela reconhece quem o Senhor é, o que Ele pode fazer. Amém?